Olá! Hoje no JBN nós vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa, que reforça a importância do autocuidado e da prevenção ao câncer de mama. E a pandemia da Covid-19 trouxe desafios para a sociedade. A procura por emprego aumentou muito nos últimos meses. 14 milhões de brasileiros estão na fila do desemprego. A gente vai conhecer ainda a iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, que criou 3 comitês focados na preservação da água, na luta contra a mineração predatória também. E você vai ver ainda que a Igreja São Francisco de Assis, a famosa Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, voltou a receber fiéis. A capela foi preparada e adaptada para o retorno. E o nosso comentário de hoje é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. O JBN já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Estamos no ar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira, 21 de outubro. Você já sabe que a sua participação é sempre muito bem-vinda, então já mande a sua mensagem para a gente no jbn@tvpaieterno.com.br. Eu recebo sempre todas as mensagens com muito carinho, tá bom? Olha, você mulher já sabe que é muito importante estar atenta em relação ao câncer de mama. Mas essa necessidade de exames para a prevenção não é só para as mulheres. Nós homens também devemos ficar atentos. Neste mês dedicado à prevenção, o Outubro Rosa vem como uma campanha reforçando. Mas os cuidados devem ser constantes. Vamos acompanhar a reportagem. Falar sobre o câncer de mama só em outubro já é coisa do passado. Todos os dias, todos os meses do ano devem, ou pelo menos deveriam ser usados para lembrar da importância do autocuidado e da prevenção. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que nos próximos 2 anos sejam diagnosticados mais de 66 mil novos casos da doença no Brasil, como explica esta médica oncologista, que cita a baixa procura pelo tratamento como um dos grandes desafios no enfrentamento do problema. A nossa procura sempre é baixa, por isso existe essa proposta do Outubro Rosa. Na verdade, a gente não fala em câncer de mama só em outubro, né? Então, é um mês de conscientização do combate ao câncer de mama. Hoje, quando a gente tem a análise, isso a gente tem gráficos, tem estudos mostrando isso, a distribuição de mamógrafos ela é muito bem feita no Brasil. O problema é o acesso dessas pacientes aos mamógrafos. Criada na década de 90, a campanha Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Mas apesar de toda a divulgação, você sabe quem precisa se proteger? Qual é a idade recomendada para o exame de mamografia? Quando e como fazer isso? A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza entre os 40 e os 69, por questões epidemiológicas, o INCA entre os 50 e os 69 anos. O autoexame, ele deve ser realizado, a gente fala assim, não precisa fixar uma data no mês para fazer o autoexame, porque nenhum estudo mostrou que fixar essa data tenha benefício. Até o exame esporádico, ele mostrou ser mais eficaz, né? Então, mas que seja feito pelo menos uma vez por mês, depois do período menstrual, porque durante o período menstrual a mama vai reter líquido, vai ficar um pouco mais túrgida e dolorosa. Então pode ser um pouco ruim de se avaliar. Inclusive a realização da mamografia nesse período não é o ideal, né? Então às vezes a paciente ela vai nesse período pré-menstrual fazer a mamografia e sente uma dor muito intensa. Existe até câncer de mama em homem, que representa 1% da taxa dos cânceres de mama, né? Então, tendo mama, é possível ter um câncer de mama. A opinião dos especialistas é unânime. Quanto mais cedo for o tratamento, há mais chances de cura. Procurar um médico e fazer todos os exames, além de ser um gesto de prevenção, é um ato de amor pela própria vida. A mensagem que fica então desse Outubro Rosa seria olhar para o problema de frente e, se ele existir, tratar, buscar ajuda, na certeza de que é possível sim ter a cura e ter uma vida ainda longa pela frente? Isso, com certeza, com certeza. E manter
a proposta que foi inicial do Outubro Rosa, que foi daquela primeira paciente que faleceu na luta, né, contra o câncer, e a família fez essa proposta de manter essa herança, né, honrar essa paciente, né. Então eu acho que o recado é isso: a doença existe, não é porque eu não quero saber dela que ela não existe. Ela existe e a gente precisa ter consciência. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou em sua página no Facebook hoje que o Brasil não vai comprar a vacina da China. A afirmação foi feita em resposta a uma seguidora na rede social que pediu a exoneração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem, Pazuello havia anunciado a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A empresa tem um acordo com o governo de São Paulo para o fornecimento da vacina pronta e também para a transferência da tecnologia de produção para o Instituto Butantan. Agora a gente muda de assunto. A pandemia da Covid-19 trouxe diversos desafios para a sociedade, né? E a procura por emprego aumentou nos últimos meses, como mostra a pesquisa PNAD Covid-19, que é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com o apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Acompanhe a reportagem. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Covid, mostrou que em agosto a população desocupada chegou a 12,9 milhões de brasileiros, o maior número desde o início da pesquisa em maio deste ano. Em Minas Gerais, a taxa de desocupação chegou a 12,3%, com 1,26 milhão de pessoas sem emprego. O levantamento foi feito por meio da versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com o apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Segundo os dados e de acordo com especialistas, os impactos ainda serão observados a longo prazo. Como que esse desemprego vai diminuir vai depender muito do ritmo de retomada da própria economia. E ainda há muita incerteza em relação a isso. Se essa retomada vai acontecer de uma maneira mais vigorosa e efetivamente, né, abrir mais oportunidades, ou se vai ser de uma forma mais lenta, né? Mas de qualquer maneira é importante que todo trabalhador comece a se precaver. Por quê? Porque quando o desemprego aumenta, ele é mais preocupante, porque aumenta o risco de eu perder meu emprego. E se o desemprego está mais alto, também significa que eu vou ter mais dificuldade para me recolocar. E agora a gente vai falar sobre a Igreja São Francisco de Assis, a famosa Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, que voltou a receber os fiéis. A capela foi preparada e adaptada seguindo o protocolo estabelecido pelas autoridades públicas em saúde e pela Arquidiocese de Belo Horizonte para garantir o distanciamento social e outras medidas necessárias à prevenção da Covid-19. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Mais um dia de temperatura alta em Belo Horizonte, ideal para um passeio ao ar livre na Pampulha, patrimônio cultural da humanidade. Muitos paravam para admirar e fotografar a igreja de São Francisco de Assis, a famosa Igrejinha da Pampulha, que por quase 7 meses fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, reabriu no dia do padroeiro, São Francisco de Assis, mas com capacidade reduzida. Antes da pandemia, a igreja recebia cerca de 80 fiéis por celebração. Hoje, a capacidade máxima são 18 pessoas. Tudo isso com os bancos todos marcados e higienização reforçada, seguindo todos os protocolos de segurança. A Nazaré veio de Nova Lima, na região metropolitana, junto com a família para uma comemoração diferente. Hoje é o dia de São Francisco de Assis, meu santo devoto, né? E meu aniversário, então eu sempre quis passar aqui, sempre aconteceu algo imprevisto. E esse ano, quando eu vi que ia reabrir no meu dia, né, eu disse, não, dessa vez eu vou. Sentimento de alegria e de saudade também para o padre, que estava voltando pela primeira vez na capela depois da pandemia. É uma ressurreição, é um momento assim de uma libertação que ainda é, digamos, provisória, mas que está acontecendo pouco a pouco e vai chegar ao seu final. A bênção dos animais, tradicionalmente realizada no dia de São Francisco, foi cancelada para evitar aglomerações. Casamentos e batizados já estão previstos para serem retomados.
Como é bom dar esse tipo de notícia aqui, né? As atividades estão voltando, mesmo que de uma maneira um pouco lenta, né? Mas que bom a gente ver as coisas começando a voltar ao normal e os fiéis podendo voltar à igreja, voltar a celebrar dentro da casa do Pai. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a nomeação de Dom Paulo César Costa como novo arcebispo de Brasília daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. O Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte tem fortalecido o setor ambiental a partir da criação de 3 comitês focados na preservação da água e da luta contra a mineração predatória. Acompanhe a reportagem. Em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou 3 comitês que fortalecem as ações do setor ambiental do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental. Os comitês foram inspirados na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. O grande objetivo desses 3 setores, é contribuir também com o setor social e político para que a gente possa construir ações que sejam permanentes. Dentre as atribuições do Comitê Arquidiocesano para as Águas estão ações que contribuem na formulação de políticas públicas para garantir a preservação e o acesso universal à água. Nós temos um objetivo geral que é de discutir o acesso à água e o acesso a qual água. Nós temos ações voltadas, por exemplo, para a promoção de políticas públicas, de saneamento, de oferta de água, de boa qualidade, no volume necessário para todas as pessoas. Mas nós temos também ações de formação, de informação da comunidade. Então o comitê tem ações voltadas para essas 2 esferas e tem de ser ações interligadas. Nós podemos propor, por exemplo, a formação das comunidades, no sentido de oferecermos aulas abertas, no sentido de oferecermos palestras, discussões nas quais a comunidade pode e deve interagir, para que todos então sejam formados em termos dessa responsabilidade, desse papel cívico que todos temos em relação à preservação do meio ambiente. O Comitê Arquidiocesano para a Mineração coloca em foco a discussão de políticas públicas sobre desenvolvimento em territórios minerários e a promoção da participação social para qualificar as tomadas de decisão sobre os impactos negativos da mineração. A comissão, ela surge em função do amadurecimento de uma necessidade de discussão do tema, mas também em função da legitimidade e a maturidade que a Arquidiocese já vem construindo sobre a discussão do tema, e assim a necessidade de se institucionalizar essa experiência. O que a gente está agora estruturando um mapeamento institucional em relação ao tema da mineração, e o mapeamento também aí cartograficamente dizendo, dos processos minerários em vários estágios nos 28 municípios da Arquidiocese. Com isso, inicialmente, a gente consegue fazer um plano que possa permear tanto ações políticas, sociais e ambientais.
O Comitê Arquidiocesano sobre Mineração na Serra da Piedade busca fortalecer a luta contra a exploração predatória de minério na Serra da Piedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a preservação do local. Nós buscamos articular uma reflexão, também não só com padres, mas com outras instâncias e outros organismos, para encontrar caminhos, não só da crítica, mas de encontrar caminhos e fazer propostas para a solução do que seria a preservação do ambiente e, obviamente, a preservação da vida que está ao nosso redor e a qualidade de vida das pessoas. Nós nos articulamos também do ponto de vista de gerar informação e formação. Temos passos dados de criar plataformas e uma estrutura para a formação das pessoas no que tange a riqueza ambiental, cultural, religiosa e histórica da Serra da Piedade. E trabalho importante, né? A cada dia que passa, a gente tem mais certeza do quanto cuidar do meio ambiente é importante. Parabéns a todos os envolvidos lá da Arquidiocese de Belo Horizonte por esse trabalho que a gente sabe que é fundamental, ainda mais nesse tempo. Olha só, o Papa Francisco nomeou um novo bispo, um novo arcebispo para a Arquidiocese de Brasília. A sé da capital federal estava vacante há mais de 4 meses. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Tarek Cardoso. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, a Arquidiocese de Brasília manifestou sua alegria em receber do Papa Francisco a notícia da escolha de seu novo pastor. Dom Paulo César Costa será o 5º arcebispo da Arquidiocese de Brasília. Com o lema episcopal Tudo Suporto pelos Eleitos, ele pretende ser um sirineu para ajudar o povo da capital federal a carregar a cruz. Suportar aqui não é um peso, é aquilo que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz que tudo suportou por aqueles que o Senhor lhe deu. O bispo também é alguém que suporta tudo por aqueles que o Senhor lhe deu. Entro querendo encontrar cada realidade, entro, é claro, não de mãos vazias, com toda uma experiência de fé e de vida que a minha vida até hoje adquiriu. Dom Paulo César Costa foi ordenado presbítero da Diocese de Valência em 1992, onde foi vigário e pároco de diversas paróquias. Sendo doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, exerceu a função de reitor do seminário menor de sua diocese de origem e de professor em várias universidades católicas. Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e em 22 de junho de 2016 foi nomeado o 7º bispo da Diocese de São Carlos pelo Papa Francisco. A Arquidiocese de Brasília estava vacante desde 8 de junho deste ano, quando o cardeal Sérgio da Rocha tomou posse como arcebispo primaz do Brasil em Salvador. Neste período, ela foi administrada por seu bispo auxiliar, Dom José Aparecido, que fala sobre a alegria de receber um novo pastor e os desafios que o arcebispo eleito irá enfrentar. Um dos desafios também é uma reorganização da vida econômica da Arquidiocese. Nós não estamos com grandes dificuldades, mas estamos nesse período com um certo aperto. Mas a pobreza faz bem para a igreja. Uma outra realidade é o diálogo com as várias instâncias de autoridades da República, do Distrito Federal. Dom Paulo vai entrar num momento em que há uma polarização. A nossa igreja é uma igreja que tem um grande zelo missionário. Nosso clero é um clero bom, acolhedor, amoroso com seu pastor. As realidades eclesiais presentes são muito vivas e Dom Paulo, creio, vai ser muito bem recebido. Brasília é a única cidade brasileira onde 2 arcebispos exercem suas funções simultaneamente. Aqui também fica a sede administrativa da Arquidiocese do Ordinariado Militar do Brasil. A coexistência de 2 arcebispos é uma coexistência tranquila, porque ela é prevista pelas normas canônicas que regulam a jurisdição de um e a jurisdição de outro. Então, esse contato entre irmãos bispos, ele é fundamental. E desde que eu cheguei para esta função, há 6 anos atrás, eu tenho feito questão de manter isto.
Dom Paulo César da Costa iniciará seus trabalhos na Arquidiocese de Brasília em 12 de dezembro de 2020. Isso aí, boa sorte a Dom Paulo agora como novo arcebispo lá na Arquidiocese de Brasília. Que Deus continue iluminando o senhor nessa nova missão. E o Papa Francisco também nomeou hoje Dom Moacir Silva Arantes, de 51 anos, como o terceiro bispo da Diocese de Barreiras, na Bahia. A diocese estava vacante desde outubro do ano passado. Atualmente, Dom Moacir é bispo auxiliar na Arquidiocese de Goiânia. Mineiro de Itapecerica, Dom Moacir nasceu em 3 de junho de 1969, formou-se em Filosofia e Teologia em Belo Horizonte e foi ordenado padre em 14 de agosto de 1999. Já foi pároco e administrador paroquial em 6 municípios da Diocese de Divinópolis, também em Minas, bem como reitor dos seminários diocesanos, membro do Conselho Presbiteral e coordenador da Pastoral das Vocações e Ministérios da Diocese. No Regional Leste 2, foi assessor eclesiástico da Pastoral Familiar e, por último, assessor nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom Moacir foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia pelo Papa Francisco no dia 11 de maio de 2016. O bispo integra a atual presidência do Regional Centro-Oeste da CNBB, com mandato até 2023, onde exerce a função de secretário. A gente aqui da TV Pai Eterno deseja a Dom Moacir muito sucesso e muita luz nessa nova missão. Ele vai estar hoje, viu, no programa Pai Eterno, a partir das 4 da tarde aqui na TV Pai Eterno. Eu convido você a acompanhar esse momento, tá bom? Agora a gente vai conferir o nosso comentário desta quarta-feira, como já é tradição aqui no JBN. Quem fala pra gente é o missionário redentorista, Padre Jesus Flores. Vamos acompanhar. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E dá grande valor à vida. A vida é o dom mais precioso de Deus para conosco. Quando Caim matou Abel, Deus cobrou: onde está teu irmão Abel? Resposta: não sei. Porventura, eu sou o guarda do meu irmão? E Deus diz: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim da terra. Na entrega dos mandamentos no Monte Sinai, Deus estabeleceu: não matarás. Jesus dá um passo adiante. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será réu em juízo. O Brasil esqueceu o mandamento do Senhor: mata através da sua polícia. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na segunda-feira, estabelece: em 2019 foram mortas pela polícia 6.357 pessoas, 99,2 homens, 74,3 jovens de 13 a 29 anos, 79,1 negros. 8 entre 10 mortos são negros. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. São 755.274. Destes, 66% são negros e 32% brancos. O Brasil é um país violento que não respeita principalmente a vida do pobre, do negro, do jovem. No Brasil, o Estado instiga a polícia a matar. Deus quer a vida. No Brasil, a ordem é matar.
Isso aí, muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. Eu finalizo aqui o JBN desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, que a sua quarta-feira seja repleta de bênçãos e até amanhã.